de quem, de quê. Ou seja, algo que é de alguém, ou de outro algo. Né? Então, no sentido, equivale a do qual, de quem, de quê. Mas é uma estrutura diferente. E concorda com a coisa possuída, com o complemento em gênero e número. Convento d'águas do mar, ó verde convento, cuja abadesa secular é a lua, e cujo padre capelão é o vento. Então, aqui, a abadesa é do convento, né? Mas você faz a concordância com a abadesa. Você faz concordância com a coisa possuída. Deixa eu só mudar aqui. O próximo, Herculano. Herculano é, para mim, nas letras, depois de Camões, a figura em cujo espírito e cuja obra sinto com plenitude o gênio heróico de Portugal. Primeiro de tudo, quando eu escrevi heróico, o que eu fiz? Eu lembrei, maldita palavra que não tem acento. Herói tem acento, heróico não tem acento, né? Mas o assunto é outro hoje. Então vamos lá. Herculano é, para mim, nas letras, depois de Camões, a figura em cujo espírito, tem aqui, né? Esqueci até de pôr, cujo espírito e cuja obra sinto com plenitude o gênio heróico de Portugal. Então, eu estou falando de Herculano, estou falando do espírito de Herculano, da obra de Herculano, mas faço a concordância com o que ele possui, cujo espírito masculino, singular, cuja obra masculino, singular. Acho até que eu vou pôr um underline aqui, que na hora de ler fica mais fácil de a gente lembrar disso. Tá? Vou aproveitar essa sentença referente a Herculano e dizer, olha quantas intercalações com vírgulas, né? Poderia dizer apenas, Herculano é para mim a figura em cujo espírito e cuja obra sinto tarará. Mas não, Herculano é para mim em que instância, em que lugar? Nas letras, intercalei, eu acrescentei essa informação, entre vírgulas. Tem mais. Nas letras, mas estou falando em comparação a alguém depois de Camões. Intercalei entre vírgulas, intercalei entre vírgulas. Então, é uma construção que não é uma construção assim, recado para o chefe ou instrução para o colega de trabalho ou desenho de processo, definição de processo. Não é. É uma construção mais rebuscada, com mais intercalações, e que pediu isso, né? Porque são intercalações, tá? Contexto, né? Aí eu estava pensando aqui, professora, se entre aqui nas letras, vírgulas, depois de Camões, vírgulas novamente, eu pensei assim, será que se colocasse nas letras e depois de Camões, mas não dá, né? Porque nas letras é uma coisa e depois de Camões é outra? Ou dá também? Dá também. Porque aí você coloca o E em vez da vírgula. É, Herculano é para mim, nas letras e depois de Camões, a figura em cujo espírito e cuja obra sinto com plenitude o gênio heróico. de Portugal. Exatamente. É porque eu acho que colocando a vírgula, pelo menos para mim, dá a sensação de que assim, nas letras depois de Camões, mas como é uma vírgula, não tem um E para encerrar a listagem, digamos assim, dá a sensação que há mais razões, mas essas são duas que você colocou. Não são somente essas duas razões, sabe? A sensação que eu tenho é essa, que pode ter, pode, mas não necessariamente há mais, existem mais motivos, né? Dá essa sensação, assim, de que O pode nas ter mais motivos que não esses dois. nas letras é o motivo. Nas Uhum. letras, assim, no motivo, em que área? Na área das Isso. letras, né? Podia parar aí, mas ele ainda está falando que na área das letras, ele está lembrando aqui, ó, tem também Camões, né? Antes que alguém me Uhum. diga, não estou desconsiderando Camões, ó, depois de Camões. Camões vem primeiro, então ele faz uma ressalva e outra também. Poderia pôr um E, nenhum problema. Uhum. Pôs a vírgula, tá? Entendi. Muito bom, muito bom. Então, eu pus aqui
eu terminei essa parte dos pronomes relativos e, de novo, o que eu quero de vocês é que vocês pensem que há variações, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Então, não taca qualquer coisa lá sem reler. Quando a gente relê, a gente percebe e fica mais claro, mais fácil, tá? Antes de mudar para concordância, bom, lembrando, olha, esse arquivo, quem não achou, pode achar lá na parte de arquivos, vocês estavam até explicando aí, é verdade, quando você vai no link da aula, o default, né, sempre é jogado nas postagens, você tem que depois clicar arquivos para aparecerem os arquivos, e também, dependendo do que está acontecendo na rede, se está mais lento, se está mais devagar, às vezes demora um pouquinho para carregar a lista de arquivos. Então, às vezes você clica, espera um pouquinho, vai aparecer, tá? Então, tem lá o exercício e tem também respostas. As duas coisas estão lá. Então, a Paola não colou, ela fez mais de uma vez na vida, ela é uma expert, pode nos dar as referências, né, Paula? Vou continuar aqui, gente. Antes de ir para mais estrutura e tal, vou dar uma voltadinha com vocês. Eu vou ligar minha câmera, não para me mostrar, porque eu não gosto muito disso, mas para mostrar um livrinho. Esse é o livro que eu mencionei na aula passada. Desta terra nada. Desta terra nada vai sobrar. Dá para ler? Desta Mais terra nada vai nada vai sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela. Ali. Desta terra nada vai sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela. Aí é o Inácio de Loyola Brandão. É uma distopia. Eu vou fazer, como eu tentei tirar foto, tá ruim o escaneamento, enfim. Se eu conseguir, eu faço isso, ponho num arquivo Word, alguma coisa, porque na verdade não deveria, né, fazer. Mas eu vou ler para vocês, vou tirar minha imagem aqui. Eu vou ler um parágrafo gigante, um pouquinho de paciência, por favor. É um parágrafo gigantesco, usando vírgulas. Eu vou dizer quando começam as vírgulas. Todos estão na malha fina. O sistema foi copiado da Receita Federal e de uma empresa alemã, Stasi. Parece que excelente, ainda que tenha sido fechada. Vai começar um monte de vírgula, tá? Presidentes, astutos, suplentes, Supremo Tribunal, cortes de todos os tipos, gêneros e instâncias, generais, policiais, investigadores, pais de santo, deputados, assessores, governadores, vices, senadores, diplomatas, ministros, agentes, servidores públicos, domésticas, faxineiras, garis, chefes de gabinete, atuários, repentistas, quiropráticos, administradores, particulares contratados provisoriamente, escrivães e escreventes, peritos administrativos, tabeliães, oficiais de justiça, peritos criminalistas, orientadores de teses, traficantes, figurantes, enólogos, turismólogos, procuradores, analistas judiciários, juízes do trabalho, advogados da União, fritadores de pastéis em feiras, defensores públicos, ministros dos tribunais de contas, despachantes, dublês, leiloeiros, mães sociais, garimpeiros, auditores, borracheiros, contadores, churrasqueiros, carpinteiros, linguiceiros, podólogos, cachaceiros, funileiros, oftalmologistas, ortopedistas, chapeiros, frentistas, baristas, carniceiros, verdugos, faxineiros, ortotistas, pamonheiros, técnicos de futebol, pivôs de basquete, gandulas, lixeiros, timoneiros, motorneiros, açucareiros, vendedores de algodão doce, torneiros, flecheiros, padeiros, pescadores, seguranças, batedores de pênalti, dedos duros, e aí coloca reticências, porque a interlocutora fez uma intervenção e perguntou, dedos duros? Como? Esses já são delatores, denunciantes.
Sim, delatam delatores, que são delatados por quem eles delataram. Um modo contínuo. Esse parágrafo não é só uma sacanagem para a gente ficar assim com sede de tanto falar. Que efeito que causa? Não sei. Desculpa. Eu me perdi no meio. Era muita gente. Eu comecei a rir no Cachaceiros. Ah, eu sabia que eu ia rir dos cachaceiros. Tá. Porque eu me vi nesse grupo. Eu ri dos fritadores de pastel. Então, será que não é isso? Eu acho que a questão aqui, o negócio é tão grande e tá falando do quê? Dentro do contexto é o seguinte, é uma viagem de ônibus que a mulher está fazendo, um negócio quase surreal, indo para um lugar longínquo, uma coisa assim, né? E quase infinita. Exatamente, Fernando, é muita gente incluída. Aí um cara que está no ônibus começa a contar para ela, né, algumas histórias daquele percurso. E aí ele diz, todos estão na malha fina. O sistema foi copiado da Receita Federal de uma empresa alemã, Stasi parece que excelente, ainda que tenha sido fechada. Presidentes, astros, todo mundo que está na malha fina, né? Todo mundo que está na malha fina é quem? O cachaceiro, o fritador de pastel, tá todo mundo. Então, o ponto não é necessariamente que a gente tenha prestado atenção ou lembre-se depois que leu de todos os que estavam enumerados. Isso é uma enumeração. Você precisa das vírgulas, tudo usando vírgula, certo? Cada ente, pessoa, tipo de pessoa dessas, com vírgula separando. Mas eu estou enamorando tanta gente que você vai concluir assim, exatamente, meu Deus, é um mundo de gente no meio disso. Mas não é só um mundo de gente. É assim, até eu me cansar de ler, de ouvir, ou até dar risada, porque é um exagero. Não é? É um exagero? Na semântica, no sentido do texto, não. Aí, voltando à aula de pontuação, poxa, poderia ter feito parágrafos diferentes, poderia ter escolhido dizer muita gente estava incluída, por exemplo, e dar só alguns exemplos principais. Não, está colocando de tudo aqui, de tudo, inclusive que você jamais imaginaria. E acho até esquisito estar aqui nesse meio. Mas é o estilo, é uma ênfase, é uma ideia, é literatura, né? Não é um texto de bem-vindos de volta, viu? Os que voltaram. A gente fez um exercício de pronomes relativos e a gente está aqui comentando um trecho de pontuação. Então, é o seu contexto, é o que você quer dizer. Não é um relatório de trabalho isso aqui, né? Isso é literatura. Mas, às vezes, até no relatório de trabalho, você pode conseguir usar um charme especial para orientar o pensamento do seu receptor, colocando até muitas enumerações. Às vezes você faz isso conscientemente numa comunicação extremamente objetiva de trabalho. Tá? Aí tem mais um que eu marquei, vou contar com a paciência de vocês, que tá aqui. Espera lá, se eu não perdi a página, vocês me desculpem. Eu acho que perdi. Então, tem um trecho em que fala-se... Ai, desculpa. Não. Que é exatamente o contrário. Pontua. Coloca sentenças bem curtas. Coloca... eu acho que está aqui. Perdão, me dá só um minuto, por favor. Sem problema, Não. professora. Não vou achar. Eu acho que eu trouxe um marcador a mais de página aqui, que está na minha mesa, ou seja, eu não marquei a página. Perdão, ficou por isso mesmo. Mas acho que deu para ilustrar, né? A ideia era essa, tá? Eu ainda estou compartilhando, né? Eu esqueci até de tirar.
Eu vou pôr aqui, então, um outro livro, mas não tem propósito nenhum, a não ser falar, ai, que fofo que eu ganhei. Só isso. E aí, se alguém quiser falar de leituras, vamos abrir também, né? Que às vezes vocês têm indicações para todo mundo. Eu acho que a minha luz, ela tá ruinzinha. Mas, ó. Eu acho que eu ganhei por causa do nome. Como tá bem, o meu menuzinho aqui tá bem em cima do nome do livro, não tô conseguindo ler. Ah, tá. Vou baixar aqui. Los Sueños de Helena. O meu Helena é com H. Mas tá valendo. É em espanhol. A aula é de português, mas eu acho que já que eu comecei, eu vou mostrar um pouquinho, vou ler o primeiro trechinho, que é bastante curto. O que eu gosto é que ele é ilustrado, tem umas ilustrações muito bonitas, só que a minha mão tá bem, né, em cima. Vai aqui, ó. Dá para ver? Dá pra Tem ver. uma mistura de foto com desenho. Então é uma coisa assim poética e tão gostosa que eu estou economizando a leitura. E na verdade nos últimos dias eu não consegui ler por causa da FATEC, mas é bonito. E aí eu vou ler esse trechinho, vocês me desculpem que é em espanhol, mas é fácil de entender. Prólogo. Helena me humilha cada mañana, a la hora del desayuno, contándome sus sueños prodigiosos. Ella entra en la noche como en un cine, y cada noche un sueño nuevo la espera. Mientras ella cuenta, yo bebo mi café en silencio, mas me vale callar. Los pocos sueños míos que consigo recordar son de una bochornosa estupidez. Para vengarme, escribo los sueños que ella vuela. Aquí están reunidos fugitivos de las páginas de mis libros que ellos, los sueños, han mejorado tanto. Las obras de Isidoro los acompañan de la mejor maneira. Eduardo Galeano. Desculpa engasgar aí no espanhol. Então, olha, ela deixa ele humilhado a cada manhã, no café da manhã, contando sonhos prodigiosos. Ela entra de noite como em um cinema, e cada noite um sonho novo à espera. Eu conheço gente que me falou que sonha em preto e branco. Uma vez eu tive um sonho maluco com 3 minotauros. O menino que trabalhava comigo falou: Helena, você sonha em longa-metragem. Eu não sei como cada um sonha, né? Eu acho que varia o sonho de cada um. Mas eu achei bonito e aí eu só contei para vocês, tá? Porque aí, assim, são os atuais. E não sei se alguém está lendo alguma coisa que quer indicar. Eu posso, professor? Por favor. Eu vou fazer igual a professora, eu vou mostrar o livro, tá? Ai, que delícia. Adoro. Ó, esse aqui eu recomendo para todo mundo, que é O Rei do Inverno, que não é brasileiro, né? É do Bernard Cornwell. Ele reconta, acho que eu já falei desse livro para a professora numa aula. Ele reconta a história do Rei Arthur com base histórica. E são 3 livros. Ele é bem grandinho, mas o legal desse livro é que ele é contado em primeira pessoa. Eu acho que vale a pena pegar essa parte técnica, né? Deixa eu tirar já, cara, vocês já viram demais na cara. Eu acho que é bom porque, como é uma narrativa em primeira pessoa e não do Arthur, então é um outro personagem que é o principal, ele conta em primeira pessoa, eu acho que ajuda também nessa questão em utilizar a conjugação de verbo, pronome, essas coisas assim, porque é uma pessoa descrevendo situações pelos olhos dela. Então eu acho que é bem interessante. E também ele ensina algumas partes de pronúncia, né? De palavras britânicas, né? Que é numa linguagem até diferente. E algumas ele adapta e tem alguns glossários interessantes que ele cita como se pronuncia certas palavras. Assim. Eu gosto muito desse livro. Foi esse livro que me fez ter vontade de pegar gosto efetivamente de ler. Então eu recomendo para todo mundo.
Olha, obrigada. Eu acho até que é uma indicação referente à língua inglesa, né? Para estudar inglês. Também. Tomei nota aqui, valeu. Alguém mais aí quer comentar com a gente? Pode ser das outras vezes também, tá? Mas qual que é a ideia? Perdão, professor, é indicar o que está lendo no momento ou não? Tem que ter a ver aí com o que a senhora está falando? Não, é um espaço aberto mesmo, viu? O que eu trouxe para vocês, esse da capa amarela, foi por causa da pontuação mesmo, tá? Que é o que a gente conversando, eu me lembrei de um desses. Tem vários fragmentos assim mesmo, com períodos longuíssimos, com enumerações. Então, eu trouxe exatamente por causa da pontuação. Então eu vou mostrar meu livro de cabeceira, posso? Pode sim, porque esse dos Los Sueños de Helena foi só porque eu quis mostrar, só por isso. Uhum. Bom, esse é o meu livro que eu sempre gosto de ler e dar uma relida em algum conto, que é Howard Philip Lovecraft, né? É o chamado de Cthulhu e Outros Contos, né? Tem vários contos aqui e pronto, chega. E pronto, chega. Não, isso chega da câmera, pera. E assim, o que me fascina no Lovecraft é o horror cósmico, que é assim, ele sempre mostra como a humanidade é insignificante, que um dia vai surgir um mal maior, mas é assim, um maior no sentido de tão grande, numa dimensão tão grande, que a gente não vai compreender, a gente não vai sequer compreender aquele mal, né? E faz assim, a gente se coloca no nosso lugar, eu quero dizer assim, mostra o quanto o ser humano é pequeno comparado à imensidão do universo. Pronto. Pronto. Eu tenho uma indicação para fazer para quem gosta de romance. Entendeu? Que infelizmente eu não vou conseguir achar o livro, porque a minha estante tem muito livro, está bagunçada, eu não vou conseguir achar o livro. Mas é de uma escritora brasileira, ela se chama Karina Ricci e o romance se chama A Encontrada, se eu não me engano. Deve ser isso. Que é basicamente um romance de época, só que tem viagem no tempo no meio e é muito legal. É um pouco chatinho no início, mas depois você pega o jeito da leitura e fica muito interessante, porque é uma visão de uma mulher do século XXI no século XVII, onde as coisas eram muito diferentes. Então, eu recomendo, eu acho super legal. Eu gosto muito dessa autora. Era só isso. Legal. Eu também tenho um para indicar. Por que pareça, eu não leio muito, mas tem algumas coisas que eu gosto bastante. É um livro do Isaac Asimov, se chama 9 Amanhãs, Contos do Futuro Próximo. Ele meio que conta, ele explica o futuro do tempo que ele vive, entendeu? Ele tenta desvendar o futuro. Tem um conto específico que ele fala sobre a energia da... Como é? A energia do... Esqueci o nome. Deu branco. A energia das estrelas. Fala que a gente vai usar a energia das estrelas para poder alimentar o nosso combustível, entendeu? Daqui muitos anos à frente. E ele é um livro bem antigo, só que ele já pensava nas coisas do futuro. Muito louco, velho. E comprovando, ele não pega e fala, eu acho, entendeu? Ele prova com dados o que ele tá pensando. Uma leve correção na minha indicação, o primeiro livro se chama Perdida. Encontrada é o segundo. Combina. Combina, né? O livro foi escrito em 1959 e ele já falava sobre energia das estrelas, tá ligado? Usar a energia da estrela como combustível. O cara, foi muito além. Tem alguém me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo. Estamos. Ficou um silêncio mortal assim, eu fiquei Ele é bem conhecido, assim, já, né? Principalmente no ramo da robótica e tal, assim. Mano, o cara é um gênio. Eu li esse livro, minha mente... Muitas obras de ficção fazem referência ao Asimov até hoje. Jogo, filme. Sim.
entendeu? As leis da robótica foi ele que criou, né? Assim, as Sim, leis que eu sim. digo lá, da ficção, eu digo, tá? Da ficção. Aham. Sim, sim. Ah, dá pra fazer um jogo imenso só com esse livro aqui, velho. Várias coisas, né? Mano, dá pra pegar um conto dele e fazer um jogo em cima do conto dele. Eu Bom, acho que aí esse é fica o a dica espírito. pros Smaug's aí, gente, ó. Isaac É, Asimov. ó. Isaac Asimov é um puto escritor, velho. E eu tenho uma dúvida. Bom, dúvida não, vou primeiro afirmar uma coisa. Na aula passada eu falei, olha, a questão das notas está em reformulação. Eu vou ter uma reunião, a gente vai ter reunião com o professor Beto esta semana ainda, tá, gente? Então, falar de Smaug, essas coisas. E eu já disse na aula passada para vocês, essa questão de que atividades para nota está em reformulação. Não tenho resposta se mudou alguma coisa do Smaug, não mudou, porque tem uma reunião. Eu acho que a gente continua com a mesma intenção, no caso de português 1, aquele monte de coisa, 2 notas, 3 notas, vai ser nota da banca e vai ser nota nossa aqui, vou simplificar um pouco. Mas uma das coisas que eu quero pedir a vocês, por grupo, e um dos grupos já se manifestou, já falou que né, quem são os integrantes na aula passada. Então, eu entendo que os grupos estão usando uma obra como inspiração, uma obra que não seja um outro jogo, e eu vou querer uma resenha do grupo para essa obra. Que resenha eu quero? Gente, o máximo uma página, meia página, tá? Eu vou desdobrar mais um pouco isso. E o que eu acho que também é possível fazer, eu estou pensando alto aqui com vocês, porque eu vim para essa aula, né, pensando, eu vou ler o parágrafo do livro do Inácio de Loyola Brandão, aí minha amiga mandou um áudio com leitura de livro, né, falou, olha, as coisas vão se juntando. Eu não sei, eu acho que fica um exercício proposto para cada um de nós, que pode ser da obra que vocês estejam lendo na cabeceira, ou que pode ser a obra, ou uma das obras inspiradoras do Smaug, ler um fragmento, gravar você falando, lendo em voz alta. Pô, Helena, para que isso? Olha, eu vou dizer para você, quando eu gravo usando minha voz, eu acho que não é a minha voz, detesto ouvir. Mas é um exercício de percepção de voz, de ritmo, é um exercício também de pontuação. Então a gente escreve, os outros corrigem, a gente às vezes põe vírgula a mais porque acha que fica mais bonitinho, a menos, sei lá. Mas pega lá um parágrafo que seja do que você está lendo, que pode ser para o Smaug, grava o áudio, grava, escuta. Pô, ficou sensacional. Talvez a gente possa postar aí quando criar os grupos, né? Porque eu só tenho um grupo, nem criei lá, mas eu já vou criar esses dias. No espaço do grupo você pode postar seu áudio. Posso considerar na nota uma atividade. Semana que vem voltamos a conversar. Lanço por enquanto o desafio. Leia em voz alta alguma coisa para você ter uma percepção de pontuação de um jeito diferente. Porque o que é pontuação, gente? Pontuação é o sinal gráfico de alguma coisa, de uma expressão discursiva. Quem nasce primeiro? A sua expressão discursiva. O discurso veio antes. A escrita vem depois. E na escrita a gente põe demarcações para poder preservar um sentido que se quer passar para o interlocutor. Ter sentido. Então, são as marcas do sentido. Como aqui, Inácio Loyola Brandão. Uma enumeração infinita, né? Que dá um efeito, tá? Então, eu aceito, adorei, parece casamento. I do, eu aceito, não estamos casando ninguém com ninguém, mas é isso mesmo. Ah, não, o aceito não é para minha leitura, é para o Gabriel, eu aceito Isaac Asimov, tá vendo? Ninguém tá dando bola para mim aqui. Tô triste, vou voltar pro slide. Me cobra semana que vem, eu vou organizar aqui fragmento de leitura, porque houve uma época que meus alunos faziam leituras e faziam seminários de leituras de livro, e teve gente que topou esse negócio de contribuir com a leitura de um fragmento do livro
para a posteridade. Então, começou no inglês, foi para o português, foi para tudo isso aí, uma época. Então, minha amiga mandou esse áudio, eu tenho certeza que é por causa dessa troca que a gente fez há mais de um ano atrás, né? Então, há coisas muito legais, porque às vezes o gancho para você ficar a fim de ir atrás de uma leitura, porque pode servir para programação de jogo, criação de jogo, ou pode ser porque você quer por alguma razão qualquer da sua vida, né? Ouvir aquele fragmento pode ser um gancho, tá? Então, eu lancei aqui, quero ser padrinho, já estão aloprando aqui o negócio, eu devia ter ficado quieta. Vamos lá, aula, vamos parar de fazer besteira. Tá bom, mas ó, é sério mesmo, lê em voz alta, grava lá o que você está lendo, você achou, pô, sensacional, eu quero que os outros escutem. Vamos considerar para nota, né? Parte quanto? Não sei. Deixa eu pensar também, né? Sou louca, sim, mas preciso elaborar. Mas eu vou trazer para vocês mais gente e talvez vocês gostem. Tá aqui muitos links, compartilhamentos. Vou voltar lá para o meu slide. Tudo bem, gente? Sem problema. Eu não entendi muito bem. É para gravar lendo em voz alta e te mandar ou é só para gravar por esporte? Aí, por enquanto, você pode fazer por esporte. Aí ficou sensacional. Você vai me dizer qual que é o seu grupo do Smalga, que você não me disse. Disse? Não, né? Lembro. Olha, não tá lembro. Mas a gente fala agora, professora. A gente fala agora, se você quiser. Ignora, eu vou começar a dar zero nessa turma, falar que todo mundo cola. É o seguinte, fala mal, eu gosto de você, eu vou começar a ficar brava. É o seguinte, eu preciso saber quem são os grupos, aí eu vou criar, embaixo das aulas ali, eu vou criar grupo tal, grupo tal, grupo tal, e aí você gostou muito do que você leu, você quer que a professora até use na nota, você posta dentro do seu grupo, você faz um upload ali. Quem quiser ver, né? Qualquer grupo vê, fica aberto para todo mundo. Mas, pelo amor de Deus, me diz quem são os integrantes do grupo. Pode ir mandando hoje aí no chat, tá, gente? Porque aí eu vou criando as áreas dos grupos e vocês podem fazer upload dessas coisas. Por exemplo, a resenha da obra, vocês vão fazer upload lá. Então, primeiro preciso saber, né? Qual que é o seu grupo, tá? Beleza. E, por enquanto, faz por esporte e guarda, que vai ficar lindo, eu sei. Vou abrir aqui. Não vai? Concordância verbal. Gente, concordância. Vamos primeiro para o Word. Está lá na aula. Esse aqui, ó. Deixei na nossa aula de hoje, aula 2. Quem quiser, baixa no computador. Mas tá aqui. Concordância verbal. Ó, as pessoas estão interagindo. Vamos lá. Sujeito composto e da terceira pessoa. Não está tudo de tudo aqui, tá? Uns casos, né, que podem gerar confusão. Sujeito composto e da terceira pessoa. Vamos por partes. Verbo vem depois. A guerra e a fome dizimaram a população. O sujeito composto é o quê? É um que é composto por mais de um elemento, né? O composto, falei bobagem. É um que é formado por 2 ou mais elementos. Guerra e fome, né? São ambos aqui, são núcleos desse sujeito. Então, é um sujeito composto. A guerra e a fome dizimaram a população. O verbo veio depois, né? De a guerra e a fome se põe no plural. A guerra e a fome dizimaram a população. Aí tem uma outra situação. O verbo vem antes. Depende da ênfase que você quer dar. Pode ficar no plural ou no singular. E de tudo, só restaria a árvore, a relva e o cestinho de morangos. Ou, e de tudo, só restariam a árvore, a relva e o cestinho de morangos. Os dois estão certos, só que aqui você está puxando para a árvore. Sutil diferença. O verbo vem depois, o verbo vem depois aqui em cima, põe no plural, ó, guerra e fome, plural. O verbo vem antes. Restaria. Plural ou singular. Vamos fazer. Meus amigos, você e eu, usando o verbo poder, trabalhar juntos. Como é que fica? Poderíamos? Poderíamos, podemos, vai para o plural. Exatamente. Plural.
Então, vamos por aqui. Você sugeriu poderíamos. E agora, eu e tu, o trabalho agora. Começaremos. Começaremos. O trabalho agora. Vai para o plural, né? Isso. Eu e você. Iniciaremos. Isso mesmo. No futuro. Beleza. Eu e ele. Iniciaremos o trabalho. Eu vou pôr um iniciamos só para mudar, viu? Sim. Eu tô com muita cabeça no futuro. Faz copy e paste, faço. Quando você faz a lição lá, você vai lá, aí começa a repetir, você fica tipo, tô fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Quando exagera, a pessoa fala, não, tô desconfiando desse negócio. Tem pegadinha aí, tem pegadinha. Não é. Você e ela, eu vou dizer aqui, iniciaram. Iniciarão? É plural, né? Não importa, né? É plural, porque veio antes, né? Sujeito composto. Vamos lá. Então, sujeito coletivo no plural, complemento no singular. Vamos lá. Coletivo no plural, complemento no singular. Verbo no singular. Agora que acabou, eu vou comer e eu já te respondo. Gente, vamos mutar. Eu ouvi tudo, mas eu vou ficar quietinha. Vamos lá. Coletivo no plural, complemento no singular. O verbo fica no singular ou no plural. Vamos ver o que é isso. A maioria dos edifícios de Belo Horizonte. Então, é uma ideia aqui, a maioria dos edifícios, né? É um sujeito coletivo, a maioria dos edifícios. Isso que é coletivo. Como é que eu faço? Porque aqui tem um desenho, né? A maioria dos edifícios possuir um desenho arquitetônico modernista. Eu posso deixar o verbo no singular ou no plural, tanto faz. A maioria dos edifícios de Belo Horizonte possui ou possuem. Ambos estão corretos. Aí só para eu contextualizar então certinho, porque se usar o possui, ele está se referindo à maioria, porque está no singular, e se colocar o possuem, ele está se referindo ao edifícios, porque é plural, é isso? Não, você está falando a maioria dos edifícios. Do todo. A regra é a ideia do coletivo, mas você pode entendi. fazer essa concordância com aqui ou com aqui. Os dois estão certos. Entendi. Tá? Uma série de executivos notáveis. Ou participaram, né? Mesma coisa. Grande número de eleitores. Ou votam. Lembra? Aí, na continuidade, sujeito é um pronome relativo. O verbo concorda com o antecedente do pronome relativo, ou seja, o verbo concorda com quem veio antes. Pronome relativo a gente já viu hoje, né? Fui eu que, sou um pronome relativo. Entreguei, tem que ser singular, né? Entreguei, tá? Concorda com eu entreguei. Foi o funcionário que... Funcionário, né? Entregou. Que aqui é o pronome relativo, só para a gente lembrar. Mas... Tem sempre um mas. Vez ou outra, aparece um mas. Vou ver se mudar aqui. Se o que vier antecedido de um dos... O verbo vai preferencialmente para a terceira pessoa do plural. Preferencialmente. Então, ele é um dos empresários que tem um pronome relativo, mas tem um dos antes de empresários. Melhor você colocar um dos que ganharam. Essa é a sugestão.
Sujeito seguido de verbo no infinitivo. O que é infinitivo? Alcançar, brincar, ler, escrever, dormir, tá? Sujeito seguido de verbo no infinitivo, melhor não alterar o infinitivo, melhor se manter no infinitivo. Os alunos buscavam alcançar uma melhor nota para a prova suplementar. Buscavam alcançar. Os alunos buscavam estudar mais para as aulas online. Uso do infinitivo. Que casos são esses, gente? Esses são aqueles casos em que você normalmente fica na dúvida ou você não lembra de ter estudado, então é um guia de referência, tá? Quando você precisar, tiver dúvida, use esse material. Sujeito precedido de cerca de mais de menos de. A concordância deve ser aceita com o complemento dessas expressões. E agora? Eu preciso de uma água, com licença. Eu preciso fazer aqui um meia-culpa. A lasanha da semana passada era uma lasanha ruim, tá? Eu escrevi com Z ali no slide, corrigi, viu? É com S, lasanha. Ah, É, eu lembro da lasanha com Z. eu como qualquer uma delas com prazer, mas é melhor comer a correta, né? Como aqui. Então, o sujeito vem, né? 1000 grevistas, com cerca de, mais de, menos de, faz a concordância com o que vem como complemento, a avenida. Cerca de 1000 grevistas ocupou a avenida, mais de 1000 grevistas, copy-paste, né? Copia e cola. Ocupou a avenida, menos de 1000 grevistas ocupou a avenida. Mais de um trabalhador faltou. Vou continuar. Sujeitos ligados por conjunção comparativa. Plural ou singular. O que é comparativa? Tanto quanto, como, tá? Tanto o trabalhador quanto o auditor fiscal identificou ou identificaram problemas na contabilidade. Então, identificou ou identificaram. A contabilidade, como, né, comparativo a qualquer outro setor, pode ser objeto de auditoria. Como eu estou falando de outro setor também, pode ou podem. Estou fazendo um comparativo com contabilidade e qualquer outro setor. Vou continuar. Esse é mais fácil, que você já sabe, né? 12 horas. O que você põe aqui no verbo ser? Conta para mim. Essa parte eu sempre dou uma gafe. Eu colocaria são 12 horas. Corretíssimo. Eu também. Que horas são? São 12 horas. Que horas são? É uma hora. É uma Porque hora. aqui tá no plural, horas, né? Isso. E aqui tá no Hoje é singular. Hora. isso. Hoje é dia. Mas sabe, Todo dia é dia. mas sabe quando dá aquela bugada e você não sabe se está falando certo, se está falando errado? Então, mas eu acho que todos esses casos são os das bugadas, não são? É. Né? É por isso que eles estão aqui, porque assim a gente tem um material Sabe de uma coisa referência. que eu bugo bastante é singular e plural, porque tem aquela brincadeira de falar errado de propósito, né? Principalmente na internet, né? Tipo, nós é, não é nós somos, né? Aí, mas na internet fica engraçadinho você falar, pô, nós é legal, tipo, enfim. E aí eu tô percebendo que eu tô trazendo esse vício da internet, às vezes, no diálogo. Tipo,
né? E tem que tomar muito cuidado para não pagar micão. Bom, há mais de uma década atrás, essa resposta do é nós me deixava horrorizada. Bom, já incorporei, né? Porque a gente cria repertórios, e os repertórios, estes repertórios, eles mudam conforme a época também, assim como gírias, expressões do momento. Então, eu acho que tem uma contaminação que ela é possível, não tem problema dentro da informalidade da conversa. Tudo bem. Ela tem problema se a gente começar, na hora de escrever um texto acadêmico ou de trabalho, e aí a gente já não sabe mais, né? É aí que é problema. Como que a gente faz isso? A gente faz uma compensação. Por exemplo, a gente tem as aulas de português e a gente tem a leitura, vocês leem bastante, em sua maior parte, tá? Então, este uso da língua que a gente faz na internet, a gente falava disso na aula passada, eu não curto muito rede social, tá, gente? Na verdade, eu sei que eu detesto o Facebook há muito tempo na vida, e eu continuo detestando. Eu já pensei em voltar por algumas razões e eu não gosto. Tá perdendo nada, professor. Eu sei, mas eu falo isso há muitos anos, ou 5 anos, mas assim, as pessoas estão concordando comigo agora, né, ou há algum tempo, mas discordaram já de mim, que, pô, Helena, você é antissocial. Uma professora falou isso. Ah, se você é antissocial, tudo bem não ter Facebook. Eu acho que ela queria me ofender. Não ofendeu, né? Mas o Twitter ele é muito interessante porque tem uma limitação, né, de caracteres e assim, tem aquela coisa, já escrevi correndo, já foi. O Então, problema do algumas Twitter vezes... é outro, né? Mas é muito bom. O Twitter é muito bom. O problema do Twitter é que é muito fácil criar uma conta lá, então assim, é muito fácil você criar bot, né? Inclusive existe que eles chamam, né, de bot farm, que é fazenda de o cara tem um exército assim de bots, né? Então o Twitter é assim, eu só aconselharia a tomar cuidado de se informar pelo Twitter, porque lá é a fábrica das fake news, mas de resto assim, ele é uma ótima rede social. Eu acho que qualquer uma dessas redes, a gente tem a bolha. Sim. E às vezes a gente quer estar numa bolha, às vezes a gente quer. Porque na medida em que eu faço uma seleção de informações de fulano, ciclano, beltrano, eu sei que eles não são robôs, né? Eu tenho alguma consciência de quem é. Mas eu acho que isso é tão pessoal, não dá nem para discutir isso aqui, nem cabe a gente discutir isso aqui. Mas eu acho que o que eu queria dizer é o seguinte, vez ou outra, eu uso alguma rede para ver o que está acontecendo até em termos de comunicação. Porque as pessoas mais letradas, elas erram também. Primeiro porque já foi, né? Que nem o nosso chat. Também, digita errado e tal. Ou às vezes porque são letristas de canções, pessoas que têm artes fabulosas e que escrevem coisas num português incorreto. Aí eu fico assim, ai, será que essa pessoa não sabe? Eu acho até que ela sabe, mas ali ela tá assim, falando nós. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu amo demais, que é maravilhosa, e que fala nós vai, tá nem aí a vida inteira. Mas que é uma pessoa que leu muito na vida, é uma pessoa amadíssima por tanta gente, carismática, e fala ali meio caipira mesmo, né? Alguém chegou e falou, fala caipira. Eu falei, é amável, é a característica, é a pessoa. Eu não mudaria nada nela, né? Claro que é alguém de quem eu gosto também. Mas isso existe na vida, existe. Agora aqui nós, para trabalhar, para estudar, a gente precisa dominar as esferas. A gente pode usar o que a gente quiser, é nós, até na aula, não tem problema. Mas a gente sabe articular um texto, elaborar discursos diferenciados. A graça é exatamente assim. Eu tenho um exemplo para gente, já vou pôr. Vamos acabar aqui, é 1 hora, tá? Você concorda que são 12 horas. São, aliás, que horas são? 10h10, meu Deus, são 10h10 horas. Tá, hoje são dia 6 de outubro. Você faz a concordância com o sujeito. Não, hoje é dia, porque é dia. Aí
É, tá? tá vendo? Dia. É aí que entrou a bugada pra mim também. Falei, são dia 6? Aí que entra Aqui, às vezes, porque o sentido, o bug é esse mesmo, o sentido é o mesmo do 6 de setembro de 2019, mas aqui eu pus dia, aqui não. Aqui são 6 de setembro. Né? Entendi. Porque no caso aqui está se referindo ao numeral 6 e no outro está se referindo a dia. Exatamente. Legal. Soam 12 horas. No relógio do mosteiro, dão 6 horas. Tá? Verbo ser. Tá acabando, eu acho. Sujeito, isto, isso, aquilo, tudo. O verbo vai para o plural, se o predicativo estiver no plural. Calma. Isto são hipóteses. O predicativo é esse aqui, né? O que segue. Isto são hipóteses. Aquilo parecem-me hipóteses. São tudo hipóteses, porque eu só mudei de lugar. Tudo são flores. Primeira vez na vida que eu vi isso, o exemplo foi tudo são flores, eu não esqueci. Aqui, olha, na sequência, você tem uma repetição das mesmas coisas que a gente fez antes, tá? Mas isso, eu vou fazer um novo upload desse arquivo dentro do Teams, eu vou salvar aqui na minha máquina, e aí o que você faz quando tiver um tempinho? Você abre, dá uma olhada, de preferência você abre e vem direto aqui, eu só copiei e colei aqui embaixo, a mesma coisa de antes, então você faz e vai lá em cima, corrige, tá? Para praticar. Tudo bem? Vou fechando aqui, Perfeito. tá? Eu vou voltar aqui, que Tranquilo. o que eu quero mostrar é isso. O fragmento abaixo foi retirado do anúncio da exposição Ocupação Zuzu Ângel, no Itaú Cultural, a respeito da estilista Zuzu Ângel. A exposição aconteceu em 2016. Tá aqui o site, tem um monte de coisa lá que o Itaú Cultural preserva, memória dos espaços de ocupação, que eles chamam, que é no térreo. Para quem conhece, lá no andar térreo, logo que você entra no Itaú Cultural, no cantinho à direita, tem um espaço super pequeno, que nos últimos anos eles têm criado exposições pequenas, mas muito ricas ali, muito ricas. E eles chamam de ocupação isso, ocupação aquilo, vão trazendo artistas, arquitetos, cantores, teve ocupação Alceu Valença, teve de tudo já. E os outros andares, para quem conhece o prédio, eles historicamente montaram muitas exposições de arte e tecnologia, tá? Então aqui era a exposição em questão. O anúncio, o folder no site, está lá até hoje. É esse aqui. Quem são essa mulher? A mãe sustentou a casa e cuidou dos filhos. A estilista ousou e desafiou os padrões, fazendo nascer uma moda genuinamente brasileira. A empresária estampou sua marca em vestidos, bolsas, toalhas e porta-copos. Projetou-se internacionalmente. A militante lutou contra o regime político autoritário da ditadura militar, que em 1971 prendeu e matou seu filho de 26 anos. Certa ela. Depois de 38 anos de sua morte, homenageamos a multiplicidade e legitimidade de Zuzu Ângelo. Eu pergunto para vocês, nesse anúncio está escrito assim, quem são essa mulher? Eu perguntei, a sentença, quem são essa mulher, segue a norma do português? Já respondo, não. Não. Porque gramaticalmente eu deveria dizer quem é essa mulher. Mas por que está desse jeito num site reconhecidíssimo, num lugar patrocinado por um grande grupo financeiro que, enfim, põe arte ali para a gente ver, né? Quem são essa mulher? Eu acho que é por conta do marketing, né? Acho que deve ter algo relacionado a isso, né? Deve ter algo por trás desse som, né? É porque embaixo ela justamente menciona esse quem são essa mulher, para mim é uma visão
poética, pode-se dizer, talvez, Sim. de que a Zuzu, ela é uma mulher em várias, ela é vários tipos, ela é mãe, estilista, empresária e militante. Então, quem são essa mulher? Esse são refere-se a todas as facetas de mulher que ela teve durante a vida. Então, acho que ele atende a esse propósito que é descrito embaixo, assim. É uma coisa talvez mais poética, eu colocaria, assim. Muito bom. Exatamente. O correto é quem é essa mulher. E aqui tem uma intertextualidade. Para quem conhece, tem uma canção, Quem é essa mulher? Do Chico Buarque, que ele fez para a Zuzu Angel, né? Quem é essa mulher? Depois você dá um Google se gostar, enfim, ou se só tiver curiosidade. Então tem uma intertextualidade, quem de repente sabia quem era Zuzu Angel e ia porque sabia quem era e por isso queria ver. Era uma exposição que mostrava réplicas ou roupas que ela mesma fez, estilista, tinha vídeo. É impressionante como naquele pequeno espaço o pessoal sempre conseguiu colocar vários elementos. Eu acho que em termos de curadoria, vale você olhar o site do Itaú Cultural e procurar diferentes ocupações lá e dar uma fuçada, tá? Põe a cabeça para pensar. Por quê? Você tem a exposição de roupas, você tem vídeos, você tem depoimentos, você tem cartas dela, você tem documentos, você tem fotos, você tem muitos elementos comunicacionais, um espaço super pequeno e um negócio bem montado, tá? Competente. Então, esse pessoal monta um negócio profissional. Fez a intertextualidade. Se você conhece, quer ver, eu fui visitar porque eu já sabia quem era. Olha, eu também sei que tem uma canção, faz um intertexto com a canção que foi feita em homenagem a ela. Quem é essa mulher? Então, a chamada é marqueteira. É marqueteira. Quem tem o repertório faz um link. Beleza. Quem não tem o repertório também chama a atenção, porque vai olhar, nossa, mas por que está escrito assim? Que é exatamente, né? Você falou. Quem é essa mulher? Não basta dizer quem é essa mulher. Você tem que pôr quem são. Porque ela é várias. Ela foi várias coisas. E aqui eu coloco visualmente em negrito e escrevo em maiúsculo. Então eu faço uma diferenciação visual, gráfica. Mãe, estilista, empresária, militante. Nossa, que pluralidade, que mulher. E eu me lembrei dela montando essa parte de concordância, que por causa do Dia das Mães, também houve gente que fez homenagem a ela, né? Porque é uma história super triste. Como o filho dela morreu. Na canção brasileira você tem algumas referências a essa história. E eu falei, nossa, mas quem são essa mulher perfeita para falar de concordância da língua portuguesa? Porque aqui a ideia é criar o marketing, e é criar provocação, mas é criar uma poética que vai além da referência objetiva. Vai nessa conversa do ela é muita coisa, por isso eu tenho que pôr o errado ali. Então, fazer isso com maestria requer não que a gente use qualquer coisa, que a gente domine a norma culta, que a gente brinque, que a gente, circule em diferentes esferas, tá? Por isso que está aqui, eu realmente convido vocês a fuçarem o site do Itaú Cultural. Eu vou aproveitar que eu estou dizendo isso para dizer que também vou deixar para vocês uma referência, eu vou pôr no geral um material de aula. Não vou pôr dentro de cada aula, não. Vou pôr no geral, no Teams, museus virtuais. Porque ali, nos museus virtuais, eu tenho também um plano sequência de 5 horas. Você não precisa assistir 5 horas de uma visita de museu. Mas tem um plano sequência de 5 horas do Hermitage, que fica na Rússia, que mostra você andando, você faz a imersão. Mostra teto, mostra chão, você entra na sala, você vai para outra, você assiste uma dança, você vê uma pintura. Meu ponto é esse. Depois, quando eu resgatar esse assunto com vocês, eu vou fazer link com outro texto teórico. Provavelmente vocês vão ler um fragmento, mas eu aviso antes. A narrativa da visão da pintura. A filmagem daquele quadro não é só você vendo um quadro, não é só colocar a referência de um quadro, a foto de um quadro. É iluminar pedaços de um quadro, conduzindo o seu olhar para ver uma pintura que é estática, mas alguém mostrando daquele jeito cria uma narrativa.
Então, é muito interessante. Você não tem que assistir 5 horas, né? Você não tem que assistir. Mas, pô, você pode pegar um fragmento e, de repente, achar legal. Lá estão também Museu da Língua Portuguesa, Museu da Segunda Guerra Mundial, o Metropolitan Museum, e pode ter mais coisas, né? Você pode aí me sugerir, a gente vai fazendo um update disso, tá? Eu vou deixar lá, que como a gente está em casa, claro que a gente vai ficando de saco cheio de olhar a tela, mas a gente vai aproveitando ver coisas que são mostradas em 360 graus, ou dando essas ideias narrativas diferenciadas que podem nos alimentar para a criação de jogos também, tá? Olha, eu vou rapidinho aqui fazer um gancho para um assunto que eu não vou encerrar agora. É muita coisa. Coesão e coerência. Eu volto a isso semana que vem, mas por enquanto eu só quero que a gente corrija essas. Comigo aqui, pode falar. Tá errado, o sublinhado tá errado, é um conectivo inválido. Temos que corrigir. Porque tivesse me telefonado várias vezes, não conseguiu comunicar-se comigo. O que tem que entrar aqui? Não? Deixa eu ver. Vamos fazer Pode só usar isso. por mais? Por mais que tivesse, não sei. Por mais Ou que não? tivesse. Ainda aqui. Embora, né? Sim. O adversativo. O propósito desse exercício é você ter uma noção, não é que você escreve desse jeito que está sublinhado, não estou acusando, não, falando, que vocês escrevem assim, não. Peguei um exercício sugerido de uma bibliografia que achei bom para a gente exercitar o que a gente sabe, mas às vezes se distrai. A gente sabe fazer, é entender contexto. É uma simples frase, mas a gente precisa ter uma noção do que ela está dizendo para pôr um conectivo adequado. Eu vou encerrar aqui, não vou pôr tudo que está nos slides, eu vou fazer uma edição aqui, me deem só um tempo depois que a aula acabar para eu postar essa memória de aula, mas eu vou deixar como estava antes esse slide aqui, que aí você pode, além da provocação da leitura em voz oral e além de me dizer quem são os integrantes do seu grupo, você pode fazer isso aqui para o nosso próximo encontro, tá? Eu preciso ver quem está aqui na aula. Vou descompartilhar, com licença. Oi, estou presente. Você está presente, então, todo mundo, tem uma galera, eu tô tirando aqui, que às vezes dá umas bugadas, né, falando em bug, dá umas travadas, eu clico, não vai, né? Algum colega de vocês desta turma não está participando porque não consegue mais por conta de trabalho ou não conseguiu se conectar até o momento? Vocês têm noção disso? Olha, pelo menos do grupo que nós temos aqui em comum, alguém percebeu, alguém comentar algo dessa natureza? Porque eu não cheguei a ver. Também não. Acho que, pelo menos que a gente tem mais contato, não vi ninguém tendo dificuldade. Talvez, o mais provável é aqueles que desde das primeiras aulas nunca deram as caras, né? É que existe um pessoal que não acompanhava mesmo, né? Acontece naturalmente, que começa o curso, mas aí desiste, ou desiste daquela disciplina, tem isso. Mas então, se daqui a uma semana, ou em algum momento aí via chat, vocês se derem conta disso, quiserem dizer, eu agradeço, estou aberta a isso, tá? Muito obrigada, vocês estão dizendo aqui quais são os integrantes dos grupos, muito obrigada.
O legal é se tiver nome, hein, do grupo, porque eu posso pôr um grupo 1, grupo 2, posso pôr provisório também lá no Teams, mas aí depois a gente põe o nome, né, rebatiza, tá? Obrigada, gente. Nada. Ó, professora, eu mandei o meu eu mandei faz um tempinho já. Aí ele tá um pouquinho mais pra cima ali. Mas o meu grupo tem nome, a gente definiu lá. Tá bom. Acho que tinha um professor que pediu para definir, por causa que ele vai ser meio que uma empresa, né? Então teria que ter um nome. Tá, eu vou fazer assim, no término da aula eu vou copiar e colar, sabe? Uhum. Vou me organizar, eu vou puxar do nosso chat que ele fica aqui ainda. Eu vou encerrar, gente. Agradeço Perfeito, muito professora. a participação de vocês. Continuem participando. Então, eu vou postar a memória da aula. Tem lá alguns arquivos. Eu vou dar uma limpadinha do que ficou em excesso, jogar para outra aula também. Mas esse da memória da aula, que tem assim, esses conectivos, vocês dão uma espiadinha, tá? Que foi um ponto em que a gente parou. Tudo bem. Encerro aqui, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado, professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor.